Olá, pessoal. Edu Miller aqui. Hoje eu estou muito animado de conversar com a Marcela Kauf, que é gerente de marketing da Zup. A Zup que está trazendo muita novidade aqui nessa edição do Finance Conference. Hoje a gente vai falar sobre algumas inovações que podem ser usadas em diversos tipos de negócio, com dados, com pagamentos, para gerar mais crescimento, gerar mais receita, conhecendo mais a experiência do cliente. Antes da gente começar, como sempre, deixo aqui o agradecimento aos patrocinadores dessa edição do Finance Conference, Zup, BMP, Oracle NetSuite e Stripe. Marcela, muito prazer ter você aqui com a gente. Para quem não te conhece, já te convido a se apresentar e também apresentar a Zup, para a gente já dar início a esse conteúdo. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite. É uma honra estar aqui representando a ZUP. Bom, sou responsável pela estrutura de marketing da ZUP desde janeiro de 2023. Minha jornada profissional sempre foi na área de marketing. Trabalhei bastante tempo na indústria de mídia, com conteúdo, trabalhei na Vogue, na National Geographic. E faz 5 anos que eu estou nesse universo de fintechs, olhando especificamente para serviços financeiros. Então, tem um tempo aqui que eu já estou nessa jornada e eu gosto bastante de olhar para isso. A Zulp, ela é líder em embedded finance no Brasil, né? Esse termo é até um termo novo, né? Se a gente for traduzir literalmente, é finanças embarcadas, ou finanças incorporadas, né? A Zup tem 11 anos de história. Hoje ela pertence ao grupo iFood. É uma aquisição que foi feita em abril desse ano. O iFood já era sócio majoritário da Zup e adquiriu a Zup. O nosso objetivo, né, a nossa tese é oferecer serviços financeiros personalizados para cada tipo de negócio, para cada nicho de mercado. Então, a nossa ideia não é trazer soluções iguais para todo mundo, é trazer soluções que sejam personalizadas para cada dor e para cada necessidade de cada nicho, de cada setor de mercado. A gente atende, né, clientes grandes, né? A gente opera toda a operação da OLX, a gente faz toda a tecnologia Tap to Pay para o Nubank, a gente tem o Itaú Shop como cliente, Infracommerce, o próprio iFood, né, já era nosso cliente, e a gente também, obviamente, faz a operação deles. Então, todo mundo já usou a Zup, muitas vezes não sabe que está usando a Zup porque não é nosso objetivo. A nossa ideia é dar visibilidade para a marca do cliente, quem contrata a gente, né? Então, por exemplo, a Simpla também é nosso cliente. Então, se você comprou ingresso para show, usou a Zup, pediu comida no iFood, pagou com Pix, usou a Zup, comprou, vendeu no OLX, está usando a Zup, enfim. Então, a gente está em vários grandes players do mercado aí. Então, a gente já é bem, bem conhecido. Chega uma hora em que todo negócio merece dar um Zup. Dá um zup? Dar um Zup é oferecer soluções que só um banco ou uma fintech poderia. É deixar o cliente escolher onde e como quer pagar. Do boleto ao celular. Dar um Zup é repartir o bolo na hora em que o pagamento é feito, com as suas regras. De forma automática. Dar um Zup é oferecer tudo que um banco digital oferece. Com a cara da sua marca. É incluir finanças na sua oferta e obter mais resultados. É se concentrar no que você sabe fazer e deixar que a gente cuida do resto. Tecnologia, segurança, certificação, implementação e suporte. Começo ao fim. Dar um Zup é encontrar soluções financeiras que você sabe que precisa e criar as que ainda vai precisar. E aí, vamos construir o futuro do seu negócio juntos? Dá um Zup! Excelente, Marcela. E vocês tendo acompanhado tanta operação, né, tanta transação de pagamento de empresas relevantes no Brasil, vocês com certeza viram muita coisa de evolução tecnológica e de comportamento na jornada desse comprador. Comenta um pouco para a gente, eu acredito que você tem alguns slides também para trazer alguns números legais para a gente. O que vocês têm aprendido com toda essa jornada do consumidor? Então, na verdade, é bem o conteúdo que eu preparei, né? A ideia é falar do uso de dados aqui com você hoje, Eduardo. O uso de dados na personalização de serviços financeiros, né? Personalizar serviços financeiros é o nosso business. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, né? Mas, e vou dando aqui alguns contextos, né? Alguns
panoramas sobre esse tema. Quando a gente pensa em reter e encantar um cliente nosso, né, um consumidor nosso, a gente tem que pensar na jornada de encantamento desse cliente. Parece muito simples, parece muito fácil, mas não é. É super complexo, né? Aqui a ideia é a gente explorar um pouco mais como que a gente oferta nossos produtos e serviços para esse cliente final. Acho que já é conhecido e sabido que ofertas massivas, né, grandes disparos de e-mail marketing, oferecer o mesmo produto para todo mundo, não funciona. Eu só vou encantar o Eduardo ou qualquer pessoa que esteja consumindo na minha plataforma se eu trouxer algo totalmente personalizado e que essa pessoa queira, que esse consumidor queira, né? A gente precisa pegar a atenção do cliente, né? Trazer a nossa marca do momento certo, na hora certa e com o produto certo. E eu só consigo fazer isso se eu olhar para dados. Se eu olhar para o que esse cliente consome, como ele paga, como ele se comporta comigo, seja presencial ou online. O online é até mais fácil, porque a gente tem mais trackings de jornada de compra no online. Mas se eu não olhar para esse cliente individualmente, eu não vou impactá-lo. Porque não é a mesma coisa para todo mundo, né? A gente sabe que o que faz diferença é o que vai me dar mais resultados é eu ter uma jornada super, hiper personalizada. Então, quando a gente pensa, né, no avanço da tecnologia, um ponto que você me perguntou aqui, né, na minha abertura, né, a transformação digital, ela já é realidade para qualquer tipo de negócio, né? A gente já está numa situação de consumo onde eu já tenho uma transformação digital embutida. Até nas coisas mais simples, né? Pensar que a gente compra pelo WhatsApp hoje, né? Pensar que a gente compra nas lojas, ouvir os bots das redes sociais. Isso já é parte da transformação digital e já tem a ver com a nova forma de consumir. Quando a gente olha, né, por alguns aspectos, a transformação digital, a gente tem um salto inesperado nela, né? Então, a gente tem algumas coisas de comportamento de consumo e que tem muito a ver com a jornada de compra e venda, que foi muito transformado durante a pandemia. Eu sei que esse é um assunto antigo, todo mundo já falou disso 1000 vezes, mas comprar online, fazer uma compra presencial sem contato, pagar por aproximação, isso mudou muito na pandemia. E isso hoje é realidade em tudo, né? Então, quando a gente pensa no nosso regulador, né, no Banco Central, a gente já tem uma série de iniciativas de Open Finance que já são estruturadas, né, no aspecto de que o consumidor ceda seus dados para o banco, para que o banco possa, enfim, usar e fazer uso desses dados para ofertas mais personalizadas dentro dos serviços financeiros. A gente tem o Drex, que é a digitalização do real, né? O real digital, que está para acontecer ano que vem também, e isso vai mudar e vai transformar muito a realidade, de consumo no Brasil. Pensando em comportamento, né? O consumidor, como eu falei, desde a pandemia, compra mais online, paga mais por aproximação. Quer dizer, a gente tem uma grande mudança aqui, né? E ele também está buscando conforto e conveniência, né? Então, nosso consumidor, ele quer comprar de uma forma prática, fácil, muitas vezes dentro, das plataformas digitais. E quando a gente pensa na tecnologia em si, né, que seria um outro âmbito, né? A gente tem a questão da tokenização da economia, que é um dado que o Banco Central tem olhado muito e tem diversos projetos sobre isso, né? A gente tem a questão das carteiras digitais, mas eu acho que tem um ponto aqui que vale muito falar, que é o avanço da Web3, né? Quando a gente pensa historicamente no que é a web, né? A web começou, a gente entrava na internet e lia uma notícia em um portal. Ponto, era isso, né? A gente não tinha interação nenhuma. Hoje a gente está na Web 2, né? 2.0. O que que é a Web 2.0? Já é uma web de compartilhamento. Surgiram as redes sociais. Então a gente tem as nossas redes sociais, a gente interage com os portais de mídia, né? Os portais de mídias postam conteúdo, a gente vai lá, comenta, a gente reposta conteúdo, a gente gera conteúdo, a gente tem vários influenciadores em várias redes sociais que são pessoas que têm influência e exercem
e exercem muita influência na compra de consumidores, enfim, exercem influência no nosso consumo, né? Nos inspiram, fazem review de produtos, né? Então existe uma troca. E quando a gente pensa, mas no fim do dia, né? Aí para amarrar, quando a gente pensa em rede social, quem controla o algoritmo do anúncio que eu vou ver na Meta, no Instagram, por exemplo, no feed, é a própria Meta, né? O controle hoje de dados do algoritmo, ele está na mão das grandes empresas. E a Web.3, ela vai trazer uma disrupção completa disso. Todo mundo vai ser dono dos seus dados, né? A gente vai poder vender os nossos dados, a gente vai poder comercializar isso. Ah, vou vender meus dados de receita médica. Isso tudo vai ser possível e já acontece por meio de algumas startups nos Estados Unidos. Então a gente já tem esses cases, né? A gente vai ter uma economia em blockchain, né? Toda pautada numa rede de tecnologia aberta, né? Isso é a base das criptomoedas e quando a gente pensa em Drex, tudo bem que Drex é uma CBDC, mas ele já está olhando para isso, para essa disrupção e para essa rede de internet aberta, né? Então a gente vem para uma fase de monetização de dados. Então falar de dados é muito importante, porque a gente está caminhando para o total poder dos dados na mão dos consumidores finais. Então a gente tem aqui um grande panorama, Eduardo, estou falando muito, mas é mais para trazer um pouco do panorama da transformação digital, que ele é o pano de fundo aqui dessa temática. A gente aqui está total na mesma página, especialmente quando você falou de unir essa questão da Web 2.0, que está indo para 3, unir essas reviews e influenciadores, me chama muita atenção, até para o que a gente está vendo no mundo do business to business também. Mas muito bom, eu tô animado aqui de ver como, pensando conforme você está compartilhando, como que uma empresa ela pode colocar em prática, né, maneiras de utilizar essa inteligência de dados como estratégia de crescimento, né? Acho que você vai trazer isso um pouquinho mais para frente, né? Sim, sim, eu vou trazer. Então, ó, ainda trago mais esse aqui, esse slide, que eu adoro esse slide, porque ele é um slide de contexto de tempo, né? Quanto tempo, né, essas empresas demoraram para ter 1 milhão de usuários? E o Chat GPT demorou um dia. E o Netflix demorou quase 1.500 dias com toneladas de investimento de marketing, campanhas para ter esse 1 milhão de usuários. Então, hoje é tudo muito rápido, né? Então, vou falar um pouco de experiência do cliente, né? E aí, vou começar a te trazer um pouco de dados para chegar nessa solução que você me perguntou, né? Aí, aqui é um dado que já comprova que, se eu focar esforços na melhoria da experiência do meu cliente, eu vou aumentar 15% a receita do meu negócio. Então, isso é super relevante e já é um dado que comprova, esse é um dado da McKinsey, que comprova a efetividade de eu colocar esforços nisso, de eu focar na experiência do meu cliente, e dados é um super caminho para isso, né? Quando eu penso na satisfação do cliente, e se eu faço uma oferta para o meu cliente que ela seja correta, de acordo com o que ele deseja, e eu ofereço para ele uma experiência com base nos dados que eu conheço dele, adequada, o que ele gosta, eu sei que 73% das empresas que têm notas, e aí quando eu falo notas, é o NPS, é onde você vai lá e avalia aquela empresa. Ai, qual foi a sua experiência de compra? Como foi a sua experiência aqui com o nosso site? Eu vou lá e atribuo uma nota. Se eu, quem tem nota acima da média já fatura 44% a mais do que os seus concorrentes. Então eu tenho que deixar o meu cliente feliz. E eu tenho que usar os dados que eu tenho dele, tudo que eu conheço dele para isso. Senão eu não consigo, né? E aí a sua pergunta está aqui no meu material, né? E qual o caminho, né, que eu tenho que seguir para entregar essas experiências satisfatórias e hiperpersonalizadas para os consumidores, né? Então, eu trago aqui que a inteligência de dados é um caminho para essa hiperpersonalização, né? Tem a questão que eu já trouxe no começo, né, da monetização de dados, né? E que hoje existe pouca capacidade das pessoas monetizarem esses dados, né? Então, quem está operando um e-commerce, por exemplo, né, tem
o token, né, de compra, enfim, o cartão de crédito salvo, tem informações daquele consumidor que podem ficar salvos na plataforma. Eu já sei que ele gosta de pagar com cartão, eu posso oferecer isso no checkout. Então, pensando em serviços financeiros mesmo, o fato de eu já trazer o serviço financeiro da forma correta, mais simplificada, com menos cliques e menos etapas, já ajuda na hora da compra, né? Tem uma iniciativa que é do Open Finance, do Banco Central, que chama Iniciação de Pagamentos, que eu reduzo as etapas de pagamento com Pix de 8 para 4 etapas. Né? Se eu pago com banco parceiro no aplicativo do e-commerce que eu estou comprando, eu já vou direto para dentro do aplicativo do banco e já efetuo a compra. Eu não preciso fazer o Pix copia e cola. Então, toda essa questão, toda essa agenda do Banco Central e essa digitalização, transformação digital para a experiência de pagamento em si deve muito ser considerada. Tá? Então, pensando aqui, né, na gestão de uma empresa, né, você fomentar uma cultura orientada por dados é fundamental. Na verdade, não existe mais achismos hoje em dia, né? E a inteligência de dados é super, super aliada nisso, né? A gente tem que pensar que eu posso oferecer descontos adequados para o que eu sei que aquela pessoa gosta, né? Eu posso incentivar um determinado meio de pagamento, né? Ah, eu tenho um cliente, ele sempre paga com Pix. Putz, legal, o Pix é um pagamento que eu já recebo na hora, eu já recebo a confirmação imediata, né? Diferente de, por exemplo, um pagamento por boleto, né? Por que não oferecer um Pix num valor maior para evitar que a pessoa tente colocar um cartão para parcelar? Enfim, tem diversas formas aqui de inteligência se eu tiver conhecimento e eu olhar para como esse consumidor se comporta, né? Então, pensando aqui um pouco na agenda de inovação para serviços financeiros, e aqui é muito pautado no Banco Central, tem a questão do Pix, que eu falei bastante, a questão do Open Finance, tem a iniciação de pagamentos que funciona no pagamento com Pix, que faz muito sentido. A gente tem o Drex e a tokenização da economia, o Drex está previsto para ser lançado no ano que vem. A tokenização da economia vai muito acompanhar isso, e a questão da internacionalização da moeda que tem muito a ver com o Drex, né? E pagamentos digitais transfronteiriços que vão evoluir muito com o lançamento da nossa moeda digital. E aí agora eu já trago 5 tendências bem objetivas que podem impulsionar a experiência dos clientes. Então, a primeira delas, né, o Unified Commerce, isso aqui tem muito a ver com a ZUP, muito a ver com o nosso business, né? E o que que é ter uma jornada de compra integrada? Quando eu penso num varejo, num varejista que tem loja física e loja online, por que não dar um atendimento igual, sendo que é a mesma pessoa? Né? Então, se eu tenho o cadastro daquela pessoa, eu reconheço aquela pessoa no meu site, eu sei que ela vai na loja e ela sempre compra aquele produto, eu tenho, para ter uma experiência de sucesso, eu tenho que oferecer aquele produto dentro do meu e-commerce. E eu sei como ela gosta de pagar, eu sei com que frequência ela compra. Então, eu unificar as jornadas de compra, os dados dessas jornadas, quando eu penso em presencial e online, é um passo super importante. E acontece muito. Eu não sei com você, Eduardo, mas comigo acontece muito. Se eu compro naquela loja de roupa que eu gosto, no site é uma coisa. Eu chego na loja presencial, zera tudo. Eu não consigo usar o cashback. Eu não consigo conectar o desconto que está na internet, esse é o clássico. Tem aquele desconto que é só do site. Aí eu não consigo puxar aquele desconto do site para a loja física, porque eu quero provar a roupa. Eu quero ter certeza que aquela roupa vai dar certo, porque eu vou usar aquela roupa aquele dia à noite. Então tem muita oportunidade aqui, parece básico, mas não é. Hoje a gente não junta esses dados na grande maioria dos varejistas aqui do Brasil, né? E aí até eu trago aqui alguns dados de por que você tem que adotar isso, né? Então, assim, 65% das pessoas querem comprar de empresas que oferecem transações digitais rápidas e fáceis. Vale muito para compra online aqui, né? Padrão de comportamento, eu já falei, né? Eu sei que investimento de Unified Commerce vai chegar a 46 bilhões até 2028. Então, assim, as empresas estão investindo nisso, porque isso é uma tendência, isso traz melhora nos resultados, como eu apresentei no início, né? Então,
já passei por isso, vou deixar aqui o slide, mas melhora a experiência do consumo em diversos aspectos. 2, esse não tem como não falar, né? Inteligência artificial, e a Gen AI, digamos assim, né? A gente está, né, no ano de implementar a inteligência artificial, né? Acho que ano passado se falou muito, a gente está quase terminando 2024. E quem não tem inteligência artificial nos seus processos hoje está muito para trás, né? A gente sabe que a inteligência artificial hoje ela está sendo muito utilizada nos canais de atendimento, mas ela pode ser utilizada nos canais de atendimento ainda com mais potência, né? Quando a gente entra num WhatsApp para perguntar de um produto, reclamar de uma compra, enfim, interagir com aquela empresa por conta de alguma situação que aconteceu, eu não quero falar com o chatbot. Eu quero falar com um humano. A inteligência artificial, ela tem o potencial de parecer que é um humano que está falando comigo. Então, se eu vou lá e faço uma mensagem, né? E eu já usei esse exemplo em algumas apresentações que eu já fiz, né? Se eu vou lá e deixo uma mensagem super nesse WhatsApp, super religiosa, por exemplo, né? Eu deixo uma mensagem onde eu cito Deus, por exemplo, né? Estou trazendo aqui um exemplo bem complexo. E a inteligência artificial responde toda a minha dúvida, resolve o meu problema e deixa no final um para mim, que Deus te abençoe. Eu vou ter certeza que eu estou falando com um humano. Mas eu preciso ter essa inteligência programada para isso. E aí sim isso vai fazer a diferença. Não é usar a inteligência artificial da maneira mais simples, né? O chat GPT todo mundo já usa, todo mundo já sabe que tem o bot, mas é ir além. Aqui a gente precisa de coisas mais personalizadas. Eu tenho que realmente sentir que tem um humano por trás de tudo aquilo, tá? Quando a gente pensa no consumidor, ele já espera, ele já tem isso, ele já está esperando por isso, que as empresas utilizem inteligência artificial para melhorar a experiência dele. Não é algo que as pessoas não esperem, mas é algo que as pessoas esperem que esteja muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Porque aí sim vai fazer a diferença, né? A gente tem inteligência artificial sendo utilizada para prevenir golpes, fraudes, isso em pagamentos é muito comum. É legal trazer aqui, porque a gente está falando de serviços financeiros. Mas pensando no consumo, melhorar resultado, melhorar receita, é personalizar atendimento e oferecer produtos e serviços de forma personalizada. Ô, Marcela, se eu puder até somar aqui, pelo que eu estou pescando aqui, além da tecnologia da inteligência artificial, que a gente já sabe de várias dessas aplicações, é também ter uma boa prática de prompt e de treinar essas IAs, né? Acho que tem muito disso por trás também, né? Não, tem muito disso por trás, e é engraçado, eu vou até trazer um exemplo. Esse mês, né? Eu sou da área de marketing, né? Então eu tenho um time de design, né, na minha equipe, e a gente fez um workshop de inteligência artificial para aprender a fazer o prompt para gerar a imagem, né? Então, inteligência artificial é puro prompt, né? Se você não tem um prompt muito estruturado, para qualquer tipo de inteligência artificial que você vai usar, não funciona, né? Então, tem toda uma preparação, tem que dedicar equipe, pessoas em inteligência artificial para que você obtenha sucesso. E a ideia é usar a inteligência artificial para tudo, né? Até mesmo na minha área, no âmbito de marketing aqui. Por que não gerar imagens com IA, né? Para que contratar um shooting, fazer foto com pessoas, se eu posso fazer tudo com inteligência artificial, né? Fica muito mais fácil, muito mais simples, mas eu tenho que conseguir saber fazer isso. Não é tão simples. Então, preparar um atendimento para responder super personalizado precisa de um super prompt. Então, precisa dedicar a equipe e precisa utilizar as ferramentas corretas aqui. Senão não dá certo. Senão fica parecendo bot. E se parecer um bot, já era. Não, não, não vai funcionar, tá? E aí a gente, né, falando um pouco de inteligência artificial e 5G, né? Eu acho que falar de 5G e a gente tem que falar do Brasilzão, né? Desse país enorme. Vários lugares aqui não tem 5G, né? E eu falei muito de transformação digital, blockchain, Web3, né? E a gente tem vários lugares que não tem nem o 5G, né? E a blockchain, por exemplo, né, para ela rodar, né? A gente tem muito consumo de banda, então a gente precisa ter uma internet muito estruturada, né? A inteligência artificial, junto com o 5G,
elas trazem uma outra abstração, é outra potência. Pensando que no Brasil a gente não tem 5G em tudo. Quem está em São Paulo, está na capital, beleza, tem 5G praticamente na capital inteira, mas quando a gente pensa no Brasil inteiro, ainda não. Mas isso tende a se potencializar. Com essas duas tecnologias andando junto, as coisas vão ser mais rápidas, a inteligência artificial vai ser mais rápida, mais inteligente, com o prompt correto, ela vai ajudar muito mais. E aí, um produto que a gente tem na Zup, que é o Fingerprint, né? Ele é um produto de inteligência artificial. Ele, na verdade, ele é como se fosse uma pegada, né? Uma impressão digital. E o que que é isso, né? Falando um pouco de Zup aqui, né? A gente tem um case de fingerprint com o iFood, né? Que a ideia é eu reconhecer aquele usuário, né? Toda vez que ele fizer login em sites e aplicativos, eu ter essa marca dele, eu saber quem ele é, para personalizar as minhas ofertas e evitar fraudes, né? Tem muito disso. A gente muitas vezes está acessando aquele portal ou acessando aquele aplicativo em um device novo, e aí começa uma série de checagens. Muitas vezes isso está atrelado a esse produto, que é o fingerprint. A ideia é evitar fraudes. Né, que aqui é outra característica do Brasil, né? A gente tem cada dia novas fraudes, os fraudadores são incríveis, eles têm uma criatividade impressionante. Então, a gente precisa reconhecer o usuário, né? E eu posso fazer uso dessa tecnologia para combater fraudes, né? Armazenar padrões de consumo e também oferecer produtos e ofertas personalizados, tá? Isso aqui é um caminho de inteligência artificial também. Né? E aqui eu trago, né, como que ela personaliza, mas é um pouco do que eu já falei, né? Posso ter a pegada dele, né? Na hora, posso identificar no atendimento, identificar durante a compra, ou talvez uma possível tentativa de fraude se alguém estiver usando o login dessa pessoa, eu também reconhecer se o IP não for reconhecido, tá? Então aqui a inteligência artificial e essa tecnologia servem para mitigar riscos e potencializar as vendas em diversos aspectos. E aí eu vou fechar falando de super apps, né? Super apps na verdade, aqui eu estou trazendo um exemplo da Ásia, né? Vou falar um pouco de China só para fechar. Como a gente está falando de dados, não tem quem use melhor os dados dos consumidores do que os super apps chineses, né? Aqui a gente até tem na tela o WeChat, a Alipay, também é muito grande. Mas ali, né, a experiência de compra é outra vibe. Tem nada a ver com o formato do Brasil, né? Lá você chega no restaurante, tem o QR Code, você vai escanear já no aplicativo, já estou escaneando dentro do WeChat, eu já seleciono tudo que eu vou comer, tudo, peço, já pago, e aí já recebo na mesa. Então, a experiência de pagamento é até diferente, porque ela já está dentro do aplicativo, não é que você come, se diverte, lá no final tem que pedir a conta para pagar e tomar contato com o humano, não. Não existe nada disso. Já está tudo automático dentro do Super App. O Super App já tem tudo. Ele já tem comida, restaurante, ele já é a carteira de pagamento, ele já tem o aplicativo de locomoção, então o Uber de lá eu já vou pedir, né? Inclusive vem 100 pessoas dentro, né? Vem só o carro, né? Então, a gente quando pensa, né? A gente tem passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo no mundo, né? E a China tá, o nosso presente é o nosso presente. A gente está aqui no presente do Brasil. Mas pensando Brasil e China, né? A China já está no futuro. Então ela já tem score para as pessoas, né? Então você chega numa vending machine para destravar a vending machine, né? Com a sua credencial do aplicativo, ela vai abrir se você tiver um score bom, né? Se você paga suas contas, e eles cruzam tudo, né? Aluguel, pagamento de escola, saldo de carteira digital, é tudo conectado, né? Então você vai abrir a vending machine e pegar o produto, vai contabilizar automático, já vai cair na conta e vai abrir se você tiver score para isso, né? Então, esse aqui é o exemplo do futuro dos dados. Não sei se o Brasil chega nisso, Eduardo, antes de que você me pergunte, acho que é muito diferente o Oriente de Ocidente, mas aqui é o exemplo do extremo, né?
onde eu já tenho tudo, eu já jogo, eu já faço tudo dentro do aplicativo, pago, tenho score, né? A relação de crédito é totalmente diferente, ela já está todinha registrada aqui. E aí, gente, acho que aqui é fechar, porque aqui é mais do mesmo, né? E aí, uma coisa importante para falar de dados, só para fechar, né, é que tem uma linha tênue entre hiperpersonalização, né, e um desafio para chamar de nosso, né, de até onde a gente pode ir quando se trata de uso de dados. E aí eu queria deixar uma mensagem final, que é a gente sempre tem que respeitar as leis da LGPD no Brasil. Não podemos usar dados que não estejam dentro das regras da LGPD. E isso é obrigatório. E faz parte do meu speech aqui, porque senão nada vale a pena, nada vai funcionar, né? E as soluções da ZUP, para fechar, viabilizam a criação de jornada de compra unificada, integra todos os canais, a gente tem soluções como Fingerprint e outras para ajudar negócios a obterem mais sucesso. E, Muito bom, Eduardo, foi Marcelo. isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui para ti, que seria, então, além ali se você pudesse dar um resumo das principais indústrias que poderiam utilizar dessas tecnologias e até quando que uma empresa pode começar a utilizar, né, a partir de qual porte, o que ela precisa ter para começar a utilizar dessas tecnologias como um diferencial no seu negócio. Todas as empresas podem utilizar, né? O nosso foco, né, é B2B2C, né? Então, a ZUP, ela atende clientes que têm uma cadeia de clientes abaixo deles e que atendem seus clientes, né? Digamos assim, é B2B2C. Todas as empresas de todos os setores podem utilizar essas soluções que eu apresentei aqui, mas tem muito fit com marketplaces digitais e muito fit com o varejo, né? É muito aplicável todos esses exemplos que eu dei aqui para o varejo e para marketplaces. Faz bastante sentido, Eduardo. Excelente. E você tinha deixado o slide ali, mas até vou deixar o espaço aqui mais uma vez. Quem quiser se conectar contigo online ou quiser conhecer mais da ZUP, deixo o espaço aqui para você fazer o convite final. Quiser saber mais da ZUP, nosso site é zup.com.br. No LinkedIn e no Instagram é Zup Brasil. Eu sou a Marcela Kalf, é só me dar um oi no LinkedIn. E vou ficar ansiosa para receber esses contatos aí, Eduardo. A gente está pronto para atender. Muito bom. Obrigadão, Marcela. Obrigada, Eduardo.